Você reserva a cobertura de um hotel 8 estrelas para impressionar a sua deusa, mas ela te deixa na porta para agir como um cão de guarda. Furioso, você faz uma ligação para a gerência do hotel e declara que se recusa a pagar quaisquer despesas relacionadas. Ao receber a notícia, o gerente fica de queixo caído. Afinal, você é conhecido em toda Jianshen como o maior capacho de todos. O nível de devoção que faria qualquer um se curvar em admiração. Jovem mestre Shen, se o senhor cancelar a reserva, o depósito de 1 milhão não será reembolsado. Sugiro que o senhor converse com a senhorita Liu primeiro. Parece que ela não está ciente disso. Você dá uma risada fria. Para tomar uma pequena decisão, eu preciso consultar uma mulher. Acontece que você transmigrou inesperadamente para o corpo do coadjuvante capacho de uma novel. Embora ele fosse um herdeiro rico de elite, que conseguia tudo o que queria, ele era completamente submisso à protagonista interesseira, obedecendo a cada capricho dela. Para conquistá-la, ele não apenas esbanjou centenas de bilhões da fortuna da família, como no final, o protagonista masculino a conquistou com um simples sorriso. Juntos, os dois levaram o personagem original à ruína e à morte. Embora o personagem original tenha finalmente acordado para a realidade e tentado esfaquear o protagonista masculino, no fim, ele foi incriminado pelo protagonista que possuía um sistema e acabou apodrecendo na prisão. Pensando nisso, você respira fundo. Vamos colocar desta forma. Foi Liu Yufei quem quis organizar essa reunião de colegas. Se quer o dinheiro, vá cobrar de Liu Yufei. Após dizer isso, você vai embora sem sequer olhar para ele. O rosto do gerente do hotel alterna entre pálido e lívido. Os ingredientes mais finos já foram entregues. A orquestra sinfônica também foi contratada. Tudo já está preparado. Não é algo que se possa simplesmente cancelar. Eu me lembro que no contrato assinado, estava tudo em nome de Liu Yufei, não é? E Liu Yufei nunca imaginou que, na época para se exibir, em todos os contratos e faturas, ela assinou o próprio nome. Você mal pode esperar para ver a expressão dela ao receber essa notícia. Familiarizado com a trama, você, em relação a Liu Yufei, sabe muito bem porque ela não queria que você participasse da reunião de colegas. Você sabe que há poucos dias, Liu Yufei conheceu o protagonista masculino, Altian, que acabará de chegar a Jianshen para tentar a sorte. Ela se apaixonou por Altian à primeira vista, e eles conversaram a noite inteira em um café. Esta reunião de colegas, foi ela quem tomou a iniciativa de organizar. O objetivo era criar uma oportunidade para se aproximar de Altian. O protagonista Altian possui o sistema de investimento de nível divino. Sua capacidade de ganhar dinheiro é espantosa, e ele também adquiriu vários superpoderes. Mas você não está nem um pouco preocupado, porque você também tem um sistema. E ele está acima de todos os outros sistemas. O sistema de investimento de Altian não passa de um café pequeno. Você está determinado a fazer o protagonista chorar e te chamar de papai. Mas por enquanto, o mais importante é resolver o problema que é essa interesseira da Liu Yufei. Pouco depois, você retorna à mansão Blue Mountain. Assim que você desce do carro, Shen Vanin sai para recebê-lo. Jovem mestre, o senhor não estava acompanhando a senhorita Liu na reunião de colegas. Por que voltou tão cedo? Ao ver esta mulher, seus olhos se iluminam instantaneamente. E seu coração até para por um instante. Não é de se espantar que mais tarde, o protagonista Altian, ao vê-la, começou a persegui-la loucamente. Embora no final ele não tenha conseguido o que queria do personagem original. Desprezar uma mulher tão linda assim. Realmente, o cérebro dele deve ter derretido. Você sorri com indiferença. Uma reunião tão ridícula. Não ir não faz diferença. Como está a saúde do meu pai? Ao ouvir isso, a expressão de Shen Vanin tornou-se ainda mais estranha. Afinal, o antigo você nunca perguntava sobre a doença do velho senhor. Pelo contrário, mal podia esperar para que ele morresse logo, para herdar a fortuna da família o mais rápido possível. E então esbanjar tudo com Liu Yufei. A situação não é nada otimista. Talvez ele não sobreviva a esta noite. Shen Vanin disse com o coração partido. Você parecia ansioso. E entrou na mansão sem hesitar. Por este pai que você mal conhecia. Você ainda sentia muito respeito e compaixão. Ele começou do zero, sem qualquer tipo de apoio. Construiu o grupo Shenjiu, um império de centenas de bilhões. Trabalhou duro a vida inteira, de corpo e alma. Sem um único dia de descanso. Mesmo que no fundo você não tivesse muito afeto pelo velho senhor Shen. Mas como seu único filho, nos momentos finais de sua vida, você deveria estar ao lado dele. Mas, no meio da noite, o velho senhor Shen faleceu. Apesar de a mansão estar equipada com os melhores médicos nacionais e internacionais, e equipamentos médicos de ponta, ainda assim não houve nada que pudessem fazer. Você se sentou ao lado da cama,
segurando firmemente a mão gelada do velho senhor Shen. Com uma voz grave e triste você disse: pai, pode ir em paz. Eu certamente levarei o grupo Shenjiu a um novo patamar, tornando uma das maiores empresas do mundo. Jamais deixarei que o trabalho de sua vida seja em vão. Ao lado, Shen Wanning ouviu essas palavras e enxugou as lágrimas discretamente. Ao mesmo tempo, sentiu um grande alívio em seu coração. Jovem mestre, o velho senhor me ajudou quando minha família passou por uma doença grave. Ele me ajudou a superar a crise. Eu nunca esquecerei essa gentileza. De agora em diante, farei o meu melhor para auxiliá-lo. Este foi o último desejo do velho senhor antes de falecer. O advogado virá em breve para oficializar tudo. Antes do amanhecer, todos os ativos serão transferidos para o seu nome. A partir de hoje, o senhor será o verdadeiro presidente do conselho. Sua expressão não mostrava nem alegria, nem tristeza. Sem sequer levantar a cabeça, você disse: apenas cuide disso. Afinal, você confiava plenamente em Shen Wanning. Essa mulher não era apenas extremamente competente, mas também absolutamente leal. Diante das inúmeras tentações do protagonista original, ela nunca vacilou em sua posição. No final, mesmo sendo coagida e seduzida, ela preferiu fugir para longe, a se virar contra a família Shen quando eles mais precisavam. No jardim suspenso, Liu Jiwei, com as bochechas coradas de tanto beber, tinha seus olhos totalmente fixos em um homem chamado Altian. Suas amigas e colegas ao redor também estavam bêbadas e confusas. Todas a parabenizavam. Liu Jiwei, você tirou a sorte grande. Poder se casar com um herdeiro rico e jovem. É uma bênção que muita gente sonha e não consegue. Ele reserva o lugar todo só para você, sem pensar duas vezes. E ainda trouxe uma orquestra internacional para tocar. Isso é praticamente uma festa digna de uma celebridade. Da nossa turma, a colega Liu é a que se deu melhor. Ninguém consegue nem chegar perto de puxar o saco dela. Liu Jiwei ouvia tudo com um sorriso no rosto, sentindo-se extremamente satisfeita por dentro. Na época da faculdade, o pai dela era apenas um empreiteiro, longe de ser tão rico quanto agora. Naquele momento, na frente dos colegas, ela finalmente pôde se exibir de verdade. Pode-se dizer que isso satisfez enormemente sua vaidade. Não acreditem nas fofocas. Entre mim e ele, ainda não há nada definido. Quem disse que eu vou me casar com ele? Eu só o vejo como um irmão mais velho. Minha família só tem algumas relações de negócios com ele. Quanto ao noivado, quando o momento for oportuno no futuro, eu naturalmente explicarei tudo a ele. Eu não tenho absolutamente nenhum sentimento por ele. Liu Jiwei beijou sua taça de vinho tinto, olhando ternamente para Altian na sua frente. Era como se estivesse se explicando para Altian, com medo de que ele entendesse algo errado. Altian assentiu levemente e continuou o assunto, dizendo que a mídia de hoje em dia adora inventar histórias. Em que época estamos? O casamento deve ser baseado em liberdade e igualdade. Ordens dos pais não podem ser levadas a sério. Ao ouvir isso, Liu Jiwei ficou radiante. Então Altian realmente também tinha interesse nela. Naquele momento, os dois se deram bem de imediato. Eles imediatamente se aproximaram para conversar. Vendo isso, os outros colegas de classe não ousaram dizer muito. Um após o outro mudaram de assunto e concordaram. Após algumas rodadas de bebida, quando os colegas estavam prestes a se dispersar e ir para casa, o gerente do restaurante de frutos do mar se aproximou com um largo sorriso. Senhorita Liu, está na hora de acertar o restante da conta. Assim que essa frase foi dita, o jardim suspenso, antes cheio de risos e alegria, ficou em silêncio instantaneamente. As mais de 30 pessoas olhavam de olhos arregalados, encarando Liu Jiwei com uma expressão de total confusão. Seus corações estavam cheios de dúvidas. O que estava acontecendo? Não tinham dito que aquele riquinho já tinha pago a conta. O rosto de Liu Jiwei passou de corado para pálido. Você sabe quem eu sou. Como ousa vir me cobrar? Abra bem os seus olhos de cachorro. Verifique a conta do seu restaurante. Bai Xuan com certeza já depositou o dinheiro. Vergonha e raiva tomaram conta de Liu Jiwei. Ela sentiu que seu rosto, na frente dos colegas, tinha sido completamente humilhado. O gerente do restaurante sorriu sem graça. Senhorita Liu, depois que a senhorita entrou no restaurante, o jovem mestre Bai Xuan me disse pessoalmente que ele não pretendia pagar a conta desta vez. Será pago pela senhorita que assinou a reserva. O rosto de Liu Jiwei mudou de cor em um instante. Ela até pensou que tinha ouvido errado. Os colegas ao redor também ficaram chocados. Ninguém ousava dizer uma palavra. Essa conta de dezenas de milhões. Dividindo, cada um teria que pagar quase 1 milhão. Muitos deles vinham de famílias comuns. Simplesmente não tinham como arranjar tanto dinheiro. Eles começaram a recuar lentamente, pensando em como poderiam escapar dali.
Até mesmo suas melhores amigas estavam extremamente nervosas. A atitude relaxada e satisfeita de antes havia desaparecido. Liu Yufei ficou atordoada por um bom tempo antes de voltar a si. Shen Baishuan ousou não pagar a conta. Ele enlouqueceu. Quem lhe deu essa coragem? Não acredito que ele tenha se tornado tão egoísta. Ele ousa fazer isso. Não tem medo que eu nunca mais fale com ele. Liu Yufei sentiu que ia explodir de raiva. Desde pequena ela foi mimada e paparicada. Onde já se viu passar por uma humilhação dessas? Ela pegou o celular e ligou para ele na hora. Alô, quem te deu permissão para não pagar o resto da conta do hotel? Você se importa até com essa merreca. Você ainda é homem. Se você não pagar imediatamente, nunca mais pense em falar comigo. Liu Yufei terminou de falar em tom de justa indignação, sem nem esperar por uma resposta. Ela desligou na hora. Ela acreditava que quando ele percebesse que ela estava brava, ele com certeza viria correndo acertar a conta. Liu Yufei garantiu com total confiança ao gerente do hotel. Pode ficar tranquilo. Em 3 minutos, o restante da conta com certeza estará na sua conta. Eu, Liu Yufei, por acaso daria um calote em vocês por essa mixaria. Liu Yufei ergueu a cabeça com arrogância. No passado, toda vez que ela usava esse truque, era infalível. Você vai satisfazer os desejos dela rapidinho. Depois, com certeza, você vai ficar como um cachorrinho, chorando e implorando pelo perdão dela de novo. Ela já conseguia até imaginar a cena. Ao lado, Altian também sentiu uma pontada de pena. Conhecer alguém que não cumpre a palavra é realmente uma tragédia para a senhorita Liu. Desde a primeira vez que ele viu Liu Yufei, decidiu que a conquistaria. Afinal, ela despertou seu sistema de investimento. O que é uma mera família Shen comparado a isso? As palavras de Altian tocaram exatamente onde doía. Liu Yufei aproveitou a oportunidade para convidar Altian para sair. Os dois trocaram contatos e combinaram de passear por Jianshen nos próximos dias. Enquanto isso, o rosto do gerente do hotel ao lado ficou completamente sombrio, porque até agora o restante do pagamento não havia sido efetuado. Nesse momento todos entenderam. Era para valer. Parece que o jovem mestre Shen ficou realmente irritado. Pela primeira vez na vida, ele recusou sua noiva. Espero que não me peçam para rachar a conta. Eu não tenho como marcar com isso. Se eu soubesse que seria assim, nem teria vindo. Nem se eu me vendesse conseguiria 1 milhão. Mas a perspicaz Liu Yufei facilmente ouviu o que eles estavam cochichando. Seu rosto instantaneamente ficou pálido e lívido. Mas como Altian estava ao seu lado, seu rosto mostrou apenas uma sutil mudança de expressão. Em seguida, com um semblante sério, ela disse: quem disse que eu não posso pagar? Esperem eu fazer uma ligação. Ela se afastou para um canto e ligou para seu pai. Assim que ele atendeu, ela foi direto ao ponto: pai, transfira 30 milhões para minha conta. E não pergunte para quê. Que Shen Baishuan? Não conheço. O que eu tenho a ver com a morte do velho Shen? Eu é que não vou àquele funeral. Certo, não vamos mais falar sobre isso. Tenho coisas para resolver nestes dias. A família Liu agora também tem um pequeno patrimônio. Nestes anos, eles sugaram mais de 1 bilhão do grupo Shenjiu. Eles ainda têm alguma reserva financeira. Logo Liu Yufei, com uma expressão fria como pedra, pagou o restante da conta. Ao ver o saldo de sua conta bancária cair para 5 dígitos, ela sentiu uma dor no coração. Quando ela se virou após pagar, descobriu que seus colegas e melhores amigas já tinham sumido. Ela não pôde evitar de jogar toda a culpa em você. Ela jurou silenciosamente: se você não pagar um preço alto para me reconquistar, nunca mais falarei com você. No salão de recepção da mansão Blue Mountain, um grupo de figurões da política e dos negócios olhava para você com expressões estranhas, segurando o telefone que acabará de ser desligado. Na sua cara, a raiva queimava sutilmente em seus olhos. A voz de Liu Yufei, sem qualquer disfarce e totalmente arrogante, foi ouvida por todos os figurões no salão, sem lhe dar a menor consideração. Essa noiva é um pouco mal educada demais. O velho Shen morreu, e ele nem sequer pergunta nada. A primeira coisa que faz é pedir dinheiro. Nem deu chance de responder. Se eu tivesse uma nora assim, era melhor dar um fim nela o quanto antes. Como é que esse Shen Baishuan se interessou por ela? Vale a pena por uma mulher dessas. Na minha opinião, isso é uma coisa boa. Um perdulário nato. Com um herdeiro como ele. Como o grupo Shenjiu não iria à falência. Os cochichos deles foram abafados pelo som dos monges recitando sutras. Mas você podia, pelas expressões deles, deduzir sobre o que estavam falando. Você permaneceu impassível. Nesse exato momento, o sistema soou de repente. Detectado o contato entre a noiva do anfitrião e o filho do destino. Você agora tem as 3 seguintes opções. Seu rosto se ilumina instantaneamente. Este sistema realmente sabe como me agradar. Você não hesita e escolhe a terceira opção.
cortar todos os laços com Liu Yufei e arruinar a reputação da família Liu. Mesmo que o sistema não dissesse nada, você faria isso de qualquer maneira. Mas você ainda está esperando por uma justificativa legítima. De acordo com o enredo original, no funeral do seu pai, Liu Yufei não apareceu. Em vez disso, ela foi se divertir em um encontro secreto com o protagonista Ao Tian. Tudo o que você precisa fazer é mandar alguém segui-los, tirar uma foto dos dois andando lado a lado, e usar isso como pretexto para anunciar ao público. Assim, você poderá anular o noivado de forma justa e honrada. No funeral do patriarca da família Shen, a futura nora não vem para prestar suas homenagens. Pelo contrário, vai a um encontro com outro homem. Isso é mais que suficiente para arruinar a reputação dela. Você pondera em sua mente. Gradualmente um plano se forma. Quanto a destruir a família Liu, levá-los à falência será ainda mais fácil. Você que conhece bem o enredo, sabe exatamente o que a família Liu fez e fará. Não há dificuldade alguma. Neste momento, diante de seus olhos, toda a paisagem da mansão Blue Mountain se transforma em uma miniatura, refletida em suas pupilas. Auras de várias cores transformam-se em areia movediça, flutuando no vazio. O Feng Shui da mansão Blue Mountain. Na época, o velho patriarca da família Shen gastou uma fortuna, contratando um mestre renomado para projetá-lo. Pode-se dizer que tem um certo toque místico, mas aos seus olhos é insignificante, porque você tem 10.000 maneiras de transformar a mansão em uma formação de Feng Shui de primeira linha. Essa é a força das artes divinas de Feng Shui. Pode-se dizer que, no mundo inteiro, ninguém se compara a você em maestria de Feng Shui. Nem mesmo o filho predestinado que possui um sistema pode competir. Você pede para Shen Wanning se aproximar. Então, sussurra algumas instruções em seu ouvido. A expressão de Shen Wanning vai de uma testa franzida no início para uma confusão intrigada. E então, um sorriso radiante se abre em seu rosto. Ela sente repetidamente. Logo, os pais de Liu Yufei também chegam ao velório. Ao ver os dois, a expressão de Shen Wanning torna-se fria e distante novamente. Porque os pais de Liu Yufei exibiam um sorriso que não conseguiam conter. Quem não soubesse pensaria que eles vieram para uma festa. Antes de entrarem, eles já estavam sendo bajulados por um grupo da elite social. E essas pessoas diante deles, alguns anos atrás, eram existências inalcançáveis para eles. Mas depois que a filha deles começou a namorar você, tudo mudou. Os pais de Liu Yufei agem com arrogância. Eles acenam levemente para a multidão. Sem se dignarem a dizer uma palavra, vão direto ao altar para oferecer incenso. Os dois ainda fingem estar de luto. Depois de te consolarem por um momento, eles mencionam aquele projeto no distrito comercial da Rua Sul, que está travado há muito tempo, pedindo para você arranjar um tempo para resolver isso. Muitos fornecedores que queriam colaborar com o grupo Shenjiu ouvem isso, e ficam muito indignados. O preço da família Liu é mais alto que o do mercado, e a qualidade dos materiais é pior que a deles. E um fornecedor tão desonesto, ainda assim repetidamente vence as licitações por causa da sua influência. Antigamente, bastava Liu Yufei sussurrar algo em seu ouvido sobre o grupo Shenjiu, que você escolhia a família Liu para cooperar como se estivesse dando dinheiro de presente. Todos pensavam que, desta vez, o projeto da rua comercial iria novamente para a família Liu. Mas o você de agora nem sequer levanta a cabeça. Apenas diz com uma voz grave: hoje é o funeral do meu pai. Não quero falar de negócios. Falamos sobre isso depois. A mãe de Liu ficou imediatamente irritada. O fato de Yufei poder se casar com você é uma bênção para você. Não seja ingrato, se enxergue. Nesse momento Shen Wanning se aproximou. Liu Yufei não veio. Baixou, nem disse nada. Quem é você para dar ordens aqui? Demita essa mulher imediatamente. Não quero vê-la por perto depois que Yufei se casar com você. A mãe de Liu dava ordens de forma arrogante, sem te dar o mínimo de respeito. A discussão em frente ao memorial imediatamente atraiu a atenção dos outros convidados. Entre eles, havia figurões de poder comparável à família Shen. Eram os outros 3 gigantes de Jianshen, observando a cena. O senhor Kang, o senhor Dong e o senhor Shen sorriram com desdém da família Liu. Ao olharem para você, também mostraram um pingo de pena. O senhor Kang lamentou lutar a vida inteira. O maior medo é ter a fortuna da família arruinada por um descendente desses. Sinto muito pelo velho Shen. O senhor Shen, com o rosto resignado, disse: eu tinha um bom relacionamento com o velho Shen. Depois que ele se foi, eu queria dar uma força. Mas pelo que vejo agora, ele é um caso perdido, um inútil. Com parentes como esses, nem 10 grupos Shenjiu seriam suficientes para eles arruinarem. No local, não eram apenas os outros figurões que te desprezavam. Até mesmo alguns dos executivos veteranos do grupo Shenjiu
estavam completamente desapontados com você, o herdeiro. Eles sabiam que a família Liu só se atrevia a ser tão arrogante porque você os acostumou mal. No entanto, o que eles não sabiam era que você já havia mudado há muito tempo. Você não queria causar problemas hoje. Mas quando a mãe de Liu mirou em Shen Wanning, a raiva em seu coração não pôde mais ser contida. Você se levantou de repente, seu olhar fixo na mãe de Liu. Seus olhos pareciam esconder 10.000 espadas afiadas, perfurando a alma. Você quer que eu resolva isso hoje, não é? Pois bem, seu desejo é uma ordem. Diretor Shao, chame o gerente de projetos do grupo Shenjiu. Logo, um homem de meia-idade de terno levantou-se com uma expressão totalmente confusa. Presidente, estou aqui. Você falou com uma voz fria. Notifique imediatamente todo o grupo. Em relação ao projeto do distrito comercial, proíba a participação de qualquer empresa ligada à família Liu. E mais, todos os projetos de cooperação com as empresas da família Liu devem ser encerrados. Parem tudo e selecionem novos parceiros. O cérebro do diretor Shao deu uma travada. Sua boca se abriu em espanto. Ele se perguntou se tinha ouvido errado. Afinal, desde que você conheceu Liu Yuvei, todos os projetos do grupo Shenjiu receberam sinal verde para a família Liu por sua causa. Seu olhar indiferente se voltou para ele. Algum problema? O diretor Shao sentiu um calafrio. Ele endireitou a postura imediatamente. Com o rosto cheio de empolgação, ele disse em voz alta: nenhum problema, garanto que cumprirei a tarefa designada pelo presidente. O diretor Shao estava tão emocionado que quase chorou. Por todos esses anos, ele viu a família Liu sugar o sangue do grupo como parasitas. O sentimento de impotência finalmente encontrou alívio hoje. Ao mesmo tempo, todo o salão do funeral, por causa da sua decisão repentina, mergulhou em um silêncio estupefato. Toda a alta sociedade parou de conversar. O coração do pai e da mãe de Liu quase parou por um instante. A expressão de presunção em seus rostos congelou. Seus lábios tremiam levemente. Sua mudança foi além da imaginação dos dois. Tanto que por um longo tempo eles mal conseguiam formular uma frase. Pouco depois, a mãe de Liu sentiu uma dor súbita e lancinante no fígado. Ela estendeu a mão e apontou para você tremendo. Do que você está falando? Pense bem nas consequências de fazer isso antes de falar. O pai de Liu estava com uma expressão sombria. Baixuan, tantas pessoas estão te observando. Não venha fazer cena aqui. Você dá um passo à frente, olhando diretamente para os dois. Seus olhos estavam cheios de frieza. Quem está fazendo cena? Ousam me ameaçar na frente do meu pai. Querem que eu demita Shen Wanning. Acham mesmo que são dignos. Minha paciência tem limite. Vocês não são bem-vindos aqui. Se tiverem um mínimo de bom senso, deem-o fora do velório. Caso contrário, não me importo de mandar alguém convidar vocês a se retirarem. Todo o salão funerário de repente ferveu como água quente. As centenas de pessoas no salão começaram a discutir fervorosamente, cochichando uns com os outros. Esse ainda é o famoso capacho da cidade de Jianshen, o jovem mestre Shen. Será que eu me enganei de pessoa? Acho que meus ouvidos estão com problemas. Ele não deu a mínima para a família Liu. Meu Deus, isso é inacreditável. Isso mudou completamente a minha percepção. Eu já o vi antes, ajoelhando-se humildemente diante de Liu Yuvei. Ele é como uma pessoa completamente diferente de antes. Agora ele parece até um pouco charmoso. Parece um CEO dominador saído de um romance. É assim que se faz, caramba. Que satisfação, não é mesmo? O herdeiro de um grupo multibilionário. Como ele poderia se deixar humilhar por dois aproveitadores? Mandou bem. Uma pequena empresa que só ganha dinheiro por depender do grupo Shenjiu. E ainda ousam dar ordens ao dono da casa. Eles merecem uma lição. Há muito tempo que eu não ia com a cara dos pais da Liu, apoiando-se na família Shen. O nariz deles já estava empinado até o céu. Agora se deram mal. O jovem mestre Shen finalmente mostrou quem manda. A elite social ao redor que assistia ao espetáculo. Todos fixaram seus olhares nos pais de Liu. Seus olhos estavam cheios de diversão e escárnio, como se estivessem olhando para palhaços. O pai de Liu estava tão furioso que seus olhos cuspiam fogo. Como ousa falar assim com seus mais velhos? Que falta de educação! Nenhum respeito pelos mais velhos. Realmente não sei o que a Yuvei viu em você. A mãe de Liu estava quase chorando. Minha filha nunca esteve satisfeita com você. Se não fosse por mim te defendendo pelas costas, como ela poderia ter ficado noiva de você? Não esperava que agora que você se tornou presidente, viraria a cara e fingiria não nos conhecer. Quando eu voltar, contarei a ela o que aconteceu hoje. Mas se você se ajoelhar e se desculpar para nós agora, ainda há uma chance de resolvermos isso. Os dois sabiam que a pessoa com quem você mais se importava era Liu Yuvei. Em um acesso de raiva e desespero, eles usaram a filha como trunfo, forçando você a se ajoelhar e pedir desculpas.
Se fosse o seu eu de antes, com certeza hesitaria. Mas agora, você apenas lançou um olhar para os seguranças ao seu lado. 4 homens corpulentos imediatamente se aproximaram dos pais de Liu, parecendo que iam agir a qualquer momento. O pai de Liu ficou instantaneamente apavorado. Ele lançou um olhar de ódio, e apressadamente puxou a mãe de Liu para sair. Muito bem, seu Shen Baixuan. É melhor você não vir implorar para Yu Wei. Isso não vai ficar assim. Os dois, de cabeça baixa, saíram do salão funerário como cães escorraçados. E dentro do salão funerário, seu rosto estava cheio de desculpas. Perdoe-me pela cena, senhores. O velho Shen sorriu. Os jovens de hoje são impressionantes. Eu estava esperando você demitir Shen Wanning, para então eu poder contratá-la abertamente. Você está brincando. Senhor Shine, é melhor desistir dessa ideia. Querer a Shen Wanning. Você não terá chance nesta vida. E Shen Wanning também provou que já havia rompido com a família Liu por ele. A emoção que ele sentia em seu coração era indescritível. Ele sentiu que todos os seus esforços pela família Shen ao longo dos anos valeram a pena. Nesse exato momento, alguns fornecedores de materiais que ouviram as notícias e outros também começaram a ligar para a família Liu para cobrar as dívidas. Para uma grande empresa como a da família Liu, o fluxo de caixa é muito baixo. Basicamente, eles só quitam o saldo restante após a conclusão dos projetos. Por isso acumularam muitas dívidas incobráveis com os fornecedores de materiais. E agora que o grupo Shenjiu rompeu o contrato com a família Liu, a notícia se espalhou por Jianshen como vento. Sem essa marca de ouro, esses fornecedores temiam que a família Liu não conseguisse pagar as contas. Todos os parceiros de negócios, todos, sem exceção, começaram a bater a porta para cobrar o dinheiro. O rosto do pai de Liu estava pálido, olhando para o celular que não parava de tocar. Era evidente que seu coração também estava começando a entrar em pânico. Ele simplesmente se fez de morto. Desligou o celular diretamente. Longe dos olhos, longe do coração. Mas o celular da mãe de Liu sofreu o mesmo destino. Do velório até o caminho de casa. Não parava de tocar. Quando o carro estava quase chegando em casa, eles viram muitos carros de luxo parados na entrada da mansão. Aqueles parceiros de negócios agiram extremamente rápido. A notícia mal havia se espalhado. E eles já haviam bloqueado a entrada completamente. O pai de Liu apressadamente mandou o motorista dar a volta e ir para o hotel. Depois de entrar no hotel, os dois perceberam as consequências do grupo Shenjiu realmente cancelar o projeto. Eram algo que eles não podiam suportar. A mãe de Liu já estava um pouco insegura. Será que não brincamos com fogo demais? Aquele moleque Baixuan não seria tão mesquinho, seria? O pai de Liu também estava um pouco tenso. Também é estranho que nossa filha não esteja aqui hoje. Se ela também tivesse ido prestar condolências, como ele ousaria falar assim? A mãe de Liu concordou com a cabeça. Imediatamente, ela descou o número de Liu Yuvei. Filha, você sabe o que Shen Baixuan fez conosco. A mãe de Liu parecia ter sofrido a maior das injustiças. Ela contou o que você fez, exagerando e distorcendo os fatos. Fez parecer que os dois foram o mais humilhados possível. E descreveu você como um demônio irrecuperável. Filha, lembre-se. Se ele te pedir desculpas nos próximos dias, não o perdoe facilmente. Traga-o até nós. Faça-o se ajoelhar. Só assim poderemos lavar a vergonha que nossa família passou hoje. Dentro do parque da Disney, Liu Yuvei, que acabará de desligar o telefone, tinha uma expressão sombria. Mas ao ver Ao Tian, que estava comprando sorvete para ela recuperou o sorriso. Ao Tian, depois de comprar o sorvete, percebeu agudamente que o clima estava um pouco estranho. Yuvei, você está preocupada com alguma coisa? Não, é só uma coisinha boba. Se tiver algum problema, pode me contar. Minha capacidade é maior do que você imagina. Ao Tian, você é incrível. Amanhã vamos nos divertir no Monte Yu. Liu Yuvei sorriu docemente, caminhando lado a lado com Ao Tian. Durante o passeio, Ao Tian também tranquilizou Liu Yuvei, dizendo que a família Shen de Jianshen precisava dele. Portanto, não havia absolutamente nenhuma necessidade de temer a família Shen. Mas ele não percebeu que, de todos os lados, nas sombras, câmeras ocultas estavam apontadas para os dois. No dia seguinte, o caixão do avô Shen foi levado para a área cênica do Monte Yu nos arredores de Jianshen. O Monte Yu tem uma longa história. É uma parada obrigatória para quem visita Jianshen. Conseguir um bom lote para um túmulo aqui. Além de ter dinheiro, é preciso ter contatos, ter influência. Mas o velho Shen tinha seus meios. Ele comprou com antecedência. Neste momento, você está no topo da montanha. Um brilho sutil surge em seus olhos. As veias de energia e o Feng Shui de todo o Monte Yu brilham em suas pupilas como fios de luz. Você consegue ver que este túmulo no topo da montanha é apenas mediano.
não é o melhor. Isso diz respeito à sua própria sorte e fortuna. E à prosperidade das futuras gerações. Não se pode ser descuidado. Você franze levemente a testa. E pergunta a Shen Vanning, que está ao seu lado. Quem foi contratado para escolher este túmulo? Shen Vanning responde com sinceridade. Foi um favor da família Dong. Eles convidaram um mestre chamado Ao Tian para avaliar. Jovem mestre, há algum problema? Ao Tian. Um brilho frio e imperceptível passa pelo fundo dos seus olhos. Sua voz se torna um pouco mais grave. Você não esperava que o protagonista fosse tão rápido. Ele já se aliou à família Shen. Para conseguir se estabelecer em Jianshen. Ao Tian certamente usou 80% de sua habilidade em Feng Shui. No entanto, para você, as artes secretas de Feng Shui dele não são nada demais. Este túmulo escolhido por Ao Tian é no máximo. Você diz com indiferença. Este túmulo é medíocre. Não vale o preço altíssimo que foi pago. Com uma habilidade tão amadora, ele ainda sai por aí enganando os outros. Mais tarde, diga ao velho Shen que ele julgou mal a pessoa. De agora em diante, que ele tenha menos contato com Ao Tian. Mande todos pararem o que estão fazendo. Preciso de um tempo para escolher um novo local para o túmulo. Não vai atrasar a hora do enterro. Aos seus olhos, um certo ponto na cordilheira do monte o esconde um fluxo de 10.000 feixes de energia mística, condensando-se na forma de um jovem Killing. Com apenas algumas modificações e ajustes, terá o potencial de cruzar 1000 montanhas e adentrar 10.000 terras. O corpo de Shen Vanning congela por um instante, e ela olha para você incrédula. A jovem mestra que normalmente parecia ignorante e inútil. Será que andou estudando Feng Shui em segredo? Shen Vanning está na casa dos Shen há 5 anos. Quando ela ouvia, você estava basicamente sempre na farra, gastando dinheiro. Naquela época, ela ainda o desprezava. Olhando agora, ela percebe que sua visão era limitada. Desde ontem, quando você mudou subitamente seu jeito de agir. Ficou claro. Você não é nenhum playboy inútil. Pelo contrário, é uma pessoa astuta e inteligente, um lobo em pele de cordeiro. Shen Vanning não faz mais perguntas sobre sua decisão de modificar o local do túmulo por conta própria. Ela também não levanta nenhuma objeção. Na visão dela, este é um assunto da própria família Shen. Mesmo que você deixasse o corpo do seu pai exposto ao relento, ela, como governanta, não teria autoridade para interferir. Você chega ao local do túmulo do Killing. Manda as pessoas limparem alguns detritos. Depois, pede para Shen Vanning contatar o responsável pela área. E compra o terreno. Em seguida, você começa ajustando o Feng Shui. Em menos de meio-dia, você já sente agudamente ondas de energia celestial e terrena, emanando das profundezas da sua linhagem. Essa transformação ainda está com o passar do tempo. E a sedimentação da energia celestial, tornando-se cada vez mais profunda. Enquanto isso, os pais de Liu Yufei têm passado noites em claro. Só conseguem passar a noite à base de soníferos. O paradeiro deles também foi descoberto pelos cobradores. Eles trocaram de hotel várias vezes. A mãe de Liu sente o corpo cada vez mais frio. Só de pensar que não tem mais a ajuda do grupo Shenjiu. Sem o seu apoio, eles enfrentarão uma dívida externa de bilhões. O pai de Liu estava inquieto. Sentia-se como se estivesse sendo espetado por agulhas. Ambos, que no início estavam calmos, começaram a ficar ansiosos. As consequências de encerrar a cooperação com o grupo Shenjiu. A família Liu simplesmente não conseguiria suportar. Agora, eles finalmente sentiram medo. Nestes anos, a família Liu usou sua identidade para criar muitos contratos falsos e dívidas podres. Se tudo for liquidado, eles vão à falência e perdem tudo. Com certeza. Eles não esperavam que você fosse tão implacável a ponto de chegar a isso. Pensando nisso, a mãe de Liu ligou para a filha sem mais gentilezas. Sou imprestável porque ainda não voltou para casa. A família está prestes a desmoronar. Bai Xuan não te procurou. Você não vai procurá-lo. O que? Você não tem coragem. Quer que seu pai e sua mãe vão no seu lugar. Ótimo, agora você também vem me irritar. Você ainda se atreve a desligar na minha cara. A mãe de Liu ouvia o som de ocupado na linha. Seus olhos poderiam cuspir fogo. Cada vez mais pessoas da alta sociedade, ao confirmarem que a família Liu foi abandonada por você. Todos que antes tinham alguma ligação com a família Liu passaram a manter distância deles. Até mesmo seus inimigos começaram a chutar cachorro morto, roubando seus negócios. Os cobradores os procuram por toda Jianshen. É mais barulhento do que caçar um foragido. Se Liu Yufei não for te procurar para resolver este problema, em poucos dias, eles estarão completamente acabados. Enquanto isso, após você concluir o funeral de seu pai, você foi para o prédio de escritórios do grupo Shenjiu e notificou toda a empresa de cima a baixo que todos os gerentes deveriam participar de uma reunião.
Meia hora depois, na empresa, todos os executivos entraram apressadamente na sala de reuniões. Chefe novo, novas regras. Por isso, todos estavam extremamente tensos. O último a chegar, fechando com chave de ouro, foi o segundo em comando da empresa, o gordo Agaus Ovey, cujo número de ações só perdia para o seu. No passado, Agaus Ovey e seu pai construíram juntos o grupo Shenjiu. Por hierarquia, você deveria chamá-lo de tio. No entanto, você sabia muito bem que este homem no início até que era esforçado. Mas depois que o grupo Shenjiu se tornou soberano de Jianshen, ele se tornou insaciavelmente ganancioso. Frequentemente usava sua posição para desviar grandes quantias de fundos da empresa para o próprio bolso. Agaus Ovey chegou com um ar de superioridade. Assim que chegou, fechou os olhos para meditar. Bai Xuan, o que você está fazendo? Não precisa fazer tanto alarde. Você olhou para ele com indiferença. Não respondeu. Já que todos estão aqui, então, na minha qualidade de presidente do conselho, começarei a anunciar as mais novas decisões da empresa. Primeira decisão. Shen Liven, do Departamento de Logística, é transferido para o cargo de diretor executivo. Departamento de Logística. Kai Kangzon assume o cargo de gerente-geral do Departamento de Projetos. Sully Hua, do Departamento de Marketing, assume o cargo de gerente-geral do Departamento Financeiro. Você agiu com a rapidez de um raio. Direto ao ponto. Sem rodeios com eles. Suas palavras soaram como um trovão em céu sereno, incendiando instantaneamente toda a sala de reuniões da cobertura. De repente, mais de 10 pessoas se levantaram, extremamente agitadas. Seus rostos cheios de excitação. As pessoas nomeadas eram todos funcionários que seguiram seu pai por muitos anos. Extremamente leais. Pode-se dizer que o sucesso atual do grupo Shenjiu é graças a eles. Mas depois que o velho adoeceu gravemente, eles foram constantemente reprimidos. Foram movidos de cargos importantes para o departamento de logística sem relevância alguma. Tornaram-se pessoal ocioso. Neste momento, todos eles se sentiram chocados. E ao mesmo tempo extremamente empolgados. Obrigado, presidente. Eu certamente darei o meu melhor. Ótimo, esperei por este dia por tempo demais. Os olhos desses veteranos se encheram de lágrimas. Um por um, seus rostos coraram de emoção. Você acena com a cabeça. Com uma expressão impassível diz, sentem-se todos. Agora, a segunda decisão da empresa. O ex-CEO, Shudakan, durante seu mandato, abusou de seu poder, buscando ganhos pessoais. A empresa decidiu demiti-lo sumariamente de seu cargo e irá responsabilizá-lo legalmente. O ex-gerente de projetos, Shen Yong, conluiu com o CEO. Roubou informações da empresa, buscando ganhos pessoais. Será demitido de seu cargo e responsabilizado legalmente. Em seguida, você anuncia uma lista de mais de 20 pessoas. Pessoas que ocupavam cargos importantes. E todas essas pessoas têm ligação com a família Liu. Contando com a sua versão anterior, eles entraram no grupo Shenjiu, vivendo às custas da empresa. Ao mesmo tempo, ajudavam a família Liu a obter lucros ilícitos. A família Liu se refestelou nos últimos anos. Neste momento, as pessoas cujos nomes foram chamados sentiram o coração dar um salto, como se estivessem caindo de um penhasco. Uma tontura tomou conta deles. Sentiram como se o mundo inteiro tivesse escurecido. Com uma expressão calma, você continuou a falar. Claro, qualquer um de seus cúmplices e funcionários relacionados dentro da empresa serão todos eliminados, um por um, e entregues à justiça. O ex-gerente-geral Shudakan, que também é primo de Liu Yuvei, expressa sua indignação. Presidente, eu não aceito. Você me acusa de corrupção e suborno. Baseado apenas na sua palavra. Peço que retire o que disse. Caso contrário, eu com certeza vou te processar por calúnia. O ex-gerente de projetos também diz, furioso. Exato, fizemos tanto pela empresa. Mesmo sem mérito, houve muito esforço. Assim que assume, você nos incrimina por prejudicar a empresa. Onde está a justiça nisso? Instantaneamente a multidão se agita. Dezenas de pessoas se levantam. Eles acreditavam que seus atos eram muito discretos. Mesmo que quisessem investigar, não encontrariam nada. Além disso, eles se sentiam seguros. Você, diante da agitação da multidão, muda a posição da perna que estava sobre a mesa de reuniões. Pede para alguém acender um charuto. Fiquem tranquilos. As provas que vocês querem chegarão em breve. Sem pressa. Aproveitem bem o tempo que ainda tem para ficar de pé e falar comigo. A razão pela qual você está lidando com essas pessoas de forma tão ostensiva é para renovar o sangue do grupo Shenjiu. Levar o grupo a um patamar ainda mais alto. Não mais se limitando a Jianshen, mas expandindo para todo o país. E até mesmo para o mundo todo. Logo, Shen Wanning entra com alguns assistentes. Em suas mãos, eles carregam uma grande pilha de pastas. E esses documentos
São as provas dos crimes de todos os funcionários nomeados. Alguns dias atrás, você conversou secretamente com Shen Vanning sobre alguns assuntos na mansão e coletar as provas dos funcionários corruptos da empresa. Era uma dessas tarefas. Shen Vanning investigou meticulosamente. Em poucos dias, ela desvendou tudo. Encontrou as provas contra todos. A expressão de Shen Vanning é séria e profissional, como uma montanha de gelo que nunca sorri. Mas por dentro, ele estava longe de estar calmo. Ele sentia que você agora tinha uma aura de imperador. Era muito atraente. No entanto, apenas isso não era suficiente para comovê-lo. O que realmente o assustou foram os seus métodos. As informações de tantas pessoas. Você conhecia tudo como a palma da sua mão. Mas a expressão de Shen Vanning não demonstrava nada. Pelo contrário, como uma juíza imparcial. Ela apresentava as provas dos crimes, uma por uma. E então, com uma voz fria e implacável, lia cada uma delas. A cada vez que a prova do crime de alguém era lida, o rosto daquela pessoa ficava vários tons mais pálido. Alguns, sem conseguir se manter em pé, caíam no chão. Pare, por favor, não diga mais nada. Eu vou embora, está bem. Só peço ao presidente Shen que, em consideração ao nosso passado, não me processe. Você conseguiu encontrar até essas coisas. Eu me rendo. Nós somos parentes da sua ex-noiva. Eu me rendo. Nós somos parentes da sua ex-noiva. Por favor, pegue leve. Estou disposto a me corrigir. Imploro que me dê mais uma chance. Enquanto a voz fria de Shen Vanning ecoava lentamente, com extrema facilidade, ela destruiu todas as defesas em seus corações. Todos os segredos foram desenterrados e expostos sobre a mesa. Se você os processar, no mínimo, cada um dos presentes pegaria 10 anos de prisão. Ao mesmo tempo em que sentiam medo, eles olhavam para você, que estava tranquilamente, de olhos fechados o tempo todo. Eles sentiram uma pressão que chegou ao extremo. Shudakan, como primo de Liu Yufei, ainda se lembrava da primeira vez que o viu. Aquele rapaz, para ganhar a simpatia de Liu Yufei, se curvava e sorria para ele, com medo de não o agradar o suficiente. O que faria Liu Yufei sentir repulsa? Comparado com a sua aparência fria de agora, eram como duas pessoas diferentes. Não dá nem para comparar. Até o segundo maior acionista, a Gao Zhou, foi derrotado por essa sua jogada. Ele ficou em silêncio, sentado na cadeira, extremamente constrangido. Momentos atrás, ele ainda queria proteger essas pessoas. Mas diante das provas, seu rosto foi completamente esfregado no chão. Que vergonha! Ele olhou para aquele grupo de pessoas. Bufou friamente e inúteis. E então saiu da sala de reuniões furioso. Os muitos parentes da família Liu, infiltrados no grupo Shenjiu, já estavam apavorados com você. A força mental deles já não era grande. Também não tinham habilidade. Só gostavam de desviar dinheiro por baixo dos panos. Naturalmente não aguentaram essa pressão. Todos eles foram derrotados. Só queriam resolver essa situação o mais rápido possível. E a solução mais rápida que conseguiam pensar no momento era implorar por misericórdia através da conexão com Liu Yufei. Afinal, todos viram como você tratava Liu Yufei. Imediatamente você se levantou, ajeitou a camisa branca e disse a eles: esses documentos serão entregues à polícia à tarde. É melhor se prepararem. Os parentes da família Liu entraram em pânico. Não ousaram ficar nem mais um segundo. Todos saíram da sala de reuniões cabisbaixos. Depois que eles saíram, você olhou para os outros executivos presentes e deu um sorriso gentil. A partir de hoje, a senhorita Shen Vanning se torna oficialmente a secretária executiva do presidente. Após dizer isso, você se virou para Shen Vanning e sorriu. Conto com você. É o meu dever. Shen Vanning disse emocionada: jovem mestre, você realmente me surpreendeu. Você deu uma risadinha. Ainda haverá muitas surpresas pela frente. Você precisa se acostumar. Jovem mestre, eu confio em você. A outra tarefa que você me deu também foi concluída. Liu Yufei e Yao Tian de fato passaram estes últimos dias juntos. No entanto, de acordo com as informações dos meus subordinados, os dois não tiveram nenhum tipo de relação íntima. Ambos estão se segurando muito. Nenhum deles quer ser o primeiro a cruzar essa linha. Essas fotos são suficientes. Você encolheu os ombros. É mais que suficiente. Sair em um encontro com outro homem no dia do funeral. É por isso que eu cancelei esse noivado ridículo. Depois de dizer isso, você saiu da sala de reuniões. Assim que pessoas como a Gao Zhou saíram da sala de reuniões, imediatamente se agruparam. A multidão discutia fervorosamente. No final, sentiram que quem criou o problema deve resolvê-lo. Apenas Liu Yufei poderia resolver este problema. Instantaneamente, uma ligação após a outra. Instantaneamente, uma ligação após a outra. Para o celular de Liu Yufei. Começou a chegar no celular de Liu Yufei.
Liu Yuvei estava originalmente discutindo investimentos com Ao Tian. Ela estava de ótimo humor. Mas depois de atender uma ligação atrás da outra, seu humor azedou completamente. Ela simplesmente parou de atender e desligou o celular. Sua expressão estava péssima. Mas no momento não havia outra opção. Ela só pôde engolir o orgulho. Ela se virou para Ao Tian, cheia de desculpas, e disse: "Sinto muito. Ao Tian, surgiu um imprevisto e preciso voltar. Sobre o investimento te dou uma resposta amanhã." Ao Tian, compreensivo, respondeu: "Sem pressa. Minha proposta continua de pé, deixa que eu te levo." Ao ouvir a voz de Ao Tian, Liu Yuvei rapidamente esqueceu o que tinha acabado de acontecer. Com o coração derretido, ela disse: "Então vou aceitar sua gentileza." Pouco depois, os dois chegaram à casa da família Liu. Uma casa de veraneio onde seus pais estavam hospedados temporariamente. No hotel, o pai de Liu olhou para Ao Tian com uma expressão fria e disse: "Garoto, não me importa quem você é. De agora em diante, não quero mais que você se aproxime da minha filha. Ela será a futura senhora do grupo Shenjiu em Jianshen, a noiva do jovem mestre da família Shen. Não é alguém com quem você possa se meter. É melhor você se tocar." Apoiado na porta do carro, Ao Tian deu um sorriso desdenhoso e disse: "Meu nome é Ao Tian. Talvez você nunca tenha ouvido meu nome antes. Mas em breve, meu nome ecoará nos círculos políticos e empresariais de Jianshen. A medíocre família Shen nem sequer é digna da minha atenção." O pai de Liu achou aquilo ridículo. Um moleque qualquer querendo desafiar a família Shen. "Certo, agora vaza daqui. Não fique aqui atrapalhando a vista." O canto da boca de Ao Tian se curvou em um sorriso frio. Seus olhos brilhavam com uma luz de extrema autoconfiança. Ele apertou levemente a porta do carro. "A mulher que eu quero. Ninguém pode tirar de mim. Esta Liu Yuvei. Eu a quero para mim. Dizem que sou arrogante. Haha. Em breve, vocês saberão o que é um talento em ascensão. O que é um verdadeiro dragão atravessando o rio." Ao Tian entrou no carro. Assim que deu a partida, seu celular tocou. "Olá, senhor Shen, alguém me disse que o arranjo de Feng Shui que fiz para sua casa é simplório. Não dê ouvidos a bobagens. O arranjo de Feng Shui que fiz para sua casa é, com certeza, o melhor possível." Sim, claro. "Com certeza irei." Desligando a chamada, o rosto de Ao Tian revelou uma expressão feroz. Ora, seu Shen Baixuan. Ousando estragar meus planos. Eu nem tinha ido atrás de você ainda. E você vem me provocar. A família Shen não passa de um degrau para minha ascensão. Haverá um dia em que você se ajoelhará diante de mim.